Um milionário chega num elegante jantar de gala, acompanhado de sua deslumbrante noiva, sem imaginar que sua noite perfeita está prestes a desmoronar. No salão, ele encontra sua própria ex-esposa, servindo drinks entre os convidados. O que acontece a seguir transforma todo o evento em uma cena impossível de esquecer. A mansão de Marcelo Almeida erguia-se como um templo dourado contra o pôr-do-sol carmesim do litoral de Pernambuco. Suas colunas de mármore branco refletindo os últimos raios do sol que se desvanecia no horizonte do Atlântico. Os jardins meticulosamente cuidados exibiam uma sinfonia de cores tropicais. Buganvílias, fúcsia entrelaçadas com jasmins brancos, palmeiras imperiais balançando suas frondas ao compasso da brisa marinha, e orquídeas exóticas que perfumavam o ar com sua fragrância doce e inebriante. No interior, a opulência manifestava-se em cada detalhe. Candelabros de cristal murano projetavam prismas de luz dourada sobre pisos de mármore travertino, enquanto obras de arte brasileiras contemporâneas adornavam as paredes em tons creme. O grande salão principal, com seus janelões do chão ao teto que ofereciam vistas panorâmicas do mar azul turquesa, havia sido transformado para a ocasião em um cenário digno da aristocracia europeia. Marcelo encontrava-se em seu escritório particular, um santuário de mogno e couro onde havia forjado seu império hoteleiro. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho, mas agora suavizadas pelo sucesso, tremiam ligeiramente enquanto ajustava sua gravata de seda italiana. Aos 45 anos, conservava a elegância natural que o distinguira desde jovem, embora seus olhos verdes oceano mostrassem agora as linhas que só a experiência e as decisões difíceis podem gravar em um rosto masculino. A ocasião desta noite transcendia os limites de um simples evento social. Tratava-se da gala beneficente anual mais prestigiada da região, onde a elite brasileira se reunia não apenas para exibir seu status, mas para contribuir genuinamente para uma causa nobre, os orfanatos locais que lutavam para oferecer esperança às crianças mais vulneráveis de Pernambuco. Marcelo, como anfitrião e principal benfeitor, havia investido meses de preparação para assegurar que cada detalhe refletisse tanto seu compromisso social quanto sua posição na sociedade. Mas esta noite guardava um significado ainda mais profundo em seu coração. Entre os brindes e os discursos filantrópicos, ele tinha planejado anunciar oficialmente seu noivado com Isabela Vasconcelos, uma jovem de 28 anos, cuja beleza havia cativado não só sua atenção, mas também a de todos os meios de comunicação locais. O relacionamento, que havia florescido durante os últimos 18 meses, representava para Marcelo uma oportunidade de reconstruir sua vida pessoal após o turbulento divórcio que marcara os 2 anos anteriores. Isabela possuía tudo o que a sociedade considerava desejável em uma companheira: juventude radiante, educação refinada em universidades europeias, conexões familiares que se estendiam até as mais altas esferas políticas e empresariais do país, e uma graça natural que a tornava a anfitriã perfeita para os eventos sociais que faziam parte integral do mundo de Marcelo. Seu cabelo castanho dourado emoldurava um rosto de feições delicadas, enquanto seus olhos cor-de-mel transmitiam uma mistura de inocência e ambição que ele achava irresistivelmente atraente. O magnata hoteleiro havia construído seu império do zero, transformando uma modesta herança familiar em uma rede de resorts de luxo que se estendia por todo o litoral nordestino. Sua filosofia empresarial baseava-se em 3 pilares fundamentais: a excelência no serviço, a sustentabilidade ambiental e o compromisso com as comunidades locais.
Cada um de seus hotéis não apenas oferecia experiências de luxo incomparáveis a hóspedes internacionais, mas também gerava emprego digno para centenas de famílias da região. No entanto, por trás da fachada de sucesso e estabilidade, Marcelo carregava as cicatrizes emocionais de seu casamento falido. As lembranças de Helena, sua ex-esposa, ainda o visitavam em momentos de silêncio, trazendo consigo uma mistura complexa de nostalgia, arrependimento e dor que ele havia aprendido a enterrar sob camadas de trabalho incessante e compromissos sociais. Esta noite, com o anúncio de seu novo noivado, ele esperava fechar definitivamente esse capítulo de sua vida e abrir as portas para um futuro que prometia ser mais previsível e sereno. As primeiras notas de um quarteto de cordas flutuavam pelo ar noturno como borboletas douradas, entrelaçando-se com o murmúrio elegante de conversas em múltiplos idiomas e o suave tintilar de taças de cristal. Os convidados, trajados com suas melhores galas, distribuíam-se pelos jardins iluminados com lanternas japonesas e tochas de bambu que criavam uma atmosfera mágica entre o tropical e o cosmopolita. Marcelo desceu a escadaria principal de mármore com Isabela de braço, sentindo os olhares admirados que seguiam cada um de seus passos. Ela estava radiante em um vestido de musseline cor de champanhe que realçava sua silhueta esbelta, enquanto ele usava um smoking preto de corte impecável que sublinhava seu porte distinto. O casal formava uma imagem de perfeição que os fotógrafos das revistas sociais capturavam de múltiplos ângulos, imortalizando o que prometia ser um dos anúncios mais esperados do ano. "Meu amor, você está tenso", sussurrou Isabela, apertando suavemente o braço dele enquanto sorria radiante para os convidados que se aproximavam para cumprimentá-los. "Está tudo saindo perfeito, exatamente como planejamos." Marcelo assentiu, forçando um sorriso que havia aperfeiçoado ao longo de anos de eventos semelhantes. Sua mente estava concentrada no discurso que pronunciaria mais tarde, palavras cuidadosamente escolhidas que não apenas anunciariam seu noivado, mas também revelariam a nova doação milionária que ele havia decidido fazer aos orfanatos locais. Era sua forma de honrar tanto sua felicidade pessoal quanto sua responsabilidade social. Os garçons deslizavam entre os convidados como bailarinos silenciosos, portando bandejas prateadas com canapés gourmet e taças de champanhe francês que borbulhavam sob as luzes quentes. O aroma de jasmim e frangipane misturava-se com os perfumes exclusivos das damas e o fumo sutil dos charutos cubanos que alguns cavalheiros desfrutavam na varanda que dava para o mar. Foi nesse momento de perfeita harmonia social que o mundo de Marcelo parou abruptamente. Entre o balé coordenado do pessoal de serviço, uma figura feminina emergiu do salão interior portando uma bandeja com taças de coquetel tropical. Sua postura era elegante e digna, seu uniforme preto com avental branco impecável, mas foi seu rosto o que fez o ar escapar dos pulmões de Marcelo, como se ele tivesse recebido um golpe físico no plexo solar. Helena. Seus olhos se encontraram através do espaço iluminado, e por um instante que pareceu eterno, o tempo se fragmentou como cristal quebrado. Ela manteve sua compostura profissional, mas Marcelo conseguiu detectar a leve tensão em seus ombros, a forma quase imperceptível em que seus dedos se apertaram ao redor da bandeja prateada. Seu cabelo preto azabache estava preso em um coque elegante que deixava à mostra a curva graciosa de seu pescoço. O mesmo pescoço que ele havia beijado milhares de vezes durante seus anos de casamento. "Marcelo, você está bem?" A voz de Isabela chegou como de uma distância imensa, embora ela estivesse bem ao seu lado. "Você está pálido, querido."
Helena se aproximava lentamente, oferecendo bebidas aos convidados com a mesma graça natural que um dia havia demonstrado como a senhora da casa nesta mesma mansão. Seus movimentos eram fluidos e profissionais, mas Marcelo conhecia cada matiz de sua linguagem, o corporal, cada pequeno sinal que revelava suas emoções internas. Podia ver a determinação férrea na linha de sua mandíbula, a dignidade inabalável na forma como mantinha a cabeça erguida. As lembranças precipitaram-se sobre ele como uma avalanche tropical. As manhãs, espreguiçando-se juntos na suíte principal com vista para o oceano. As noites conversando sobre sonhos compartilhados na varanda, sob as estrelas. As risadas que haviam enchido esses mesmos salões quando Helena organizava reuniões íntimas para seus amigos. E também as lembranças amargas, as discussões que se tornaram cada vez mais frequentes, as diferenças irreconciliáveis sobre o futuro, a dolorosa decisão de separar suas vidas para sempre. Com licença, gostariam de experimentar nosso coquetel especial da casa? A voz de Helena era profissional e cordial, sem revelar a mínima familiaridade com o homem que um dia fora seu marido. É uma criação do chefe, com cachaça envelhecida, maracujá e um toque de capim-limão. Isabela estendeu a mão para pegar uma taça, mas Marcelo permaneceu imóvel, seus olhos fixos no rosto da mulher que ele havia amado com uma intensidade que acreditava ter enterrado para sempre. Helena parecia diferente, mais magra, com linhas de cansaço ao redor de seus olhos escuros, mas também havia algo novo nela, uma força que ele não se lembrava de seus dias como casal. "Obrigado", murmurou finalmente, sua voz quase inaudível acima da música e das conversas ao redor. Por um momento que durou apenas segundos, mas que pareceu horas, seus olhares se sustentaram com uma intensidade que transcendia as palavras. Nesses olhos que ele um dia conhecera melhor que os seus próprios, Marcelo viu dor, determinação e algo mais que não conseguiu identificar. Então, Helena inclinou-se ligeiramente em uma reverência profissional e continuou seu caminho para outros convidados, deixando Marcelo com o sabor amargo de perguntas, sem resposta, e o eco de uma vida que ele acreditara ter encerrado para sempre. O resto da noite transcorreu como uma representação teatral, em que Marcelo interpretava seu papel de anfitrião perfeito, enquanto sua mente se debatia em um turbilhão de confusão e nostalgia. Ele pronunciou seu discurso com a eloquência habitual, anunciando tanto seu noivado com Isabela quanto a doação de 5 milhões de reais para os orfanatos locais. Mas as palavras brotavam de sua boca como se fosse um autômato elegantemente programado. Isabela brilhava ao seu lado, recebendo cumprimentos e abraços de congratulação com uma alegria genuína, que contrastava dolorosamente com o tumulto interno que agitava o coração de Marcelo. Seu anel de noivado, um solitário de 3 quilates que custara mais que um carro de luxo, capturava os brilhos das luzes enquanto ela gesticulava animadamente, relatando às amigas os detalhes românticos do pedido que acontecera 2 semanas antes em Paris. Enquanto os convidados se dispersavam gradualmente, despedindo-se com promessas de futuras reuniões e expressões efusivas de agradecimento pela noite inesquecível, Marcelo manteve uma vigilância periférica sobre os movimentos do pessoal de catering. Helena continuava desempenhando suas funções com profissionalismo impecável, recolhendo taças vazias e coordenando discretamente com seus colegas a limpeza progressiva do evento. Não foi até depois da meia-noite, quando os últimos convidados se retiraram e Isabela subiu para se refrescar antes de partir para seu apartamento em Porto de Galinhas, que Marcelo encontrou a oportunidade que esperava inconscientemente durante toda a noite. Helena estava na cozinha de serviço, supervisionando a embalagem final do equipamento de catering, quando Marcelo apareceu na porta.
O contraste entre o elegante smoking dele e o uniforme de trabalho dela criava uma imagem que resumia dolorosamente a distância que agora separava seus mundos. "Precisamos conversar", disse ele simplesmente. Sua voz carregada de uma autoridade que havia desenvolvido ao longo de anos, dirigindo empresas, mas também tingida de uma vulnerabilidade que raramente permitia que outros percebessem. Helena ergueu os olhos da caixa que estava fechando, suas mãos parando momentaneamente antes de retomar sua tarefa com determinação deliberada. "Acho que já dissemos tudo o que havia para dizer há 2 anos, Marcelo. O que você está fazendo aqui? Por que trabalha para uma empresa de catering?" As perguntas brotaram dele com uma mistura de preocupação genuína e incredulidade que ele não conseguiu disfarçar. Helena terminou de fechar a caixa e se endireitou, olhando-o diretamente com uma dignidade que ele se lembrava de seus melhores momentos como casal. "Trabalho porque preciso ganhar dinheiro para viver. É um conceito que talvez você não se lembre." A ironia em sua voz era sutil, mas cortante. Marcelo sentiu uma pontada de culpa ao recordar as circunstâncias de seu divórcio, as cláusulas legais que ele permitira que seus advogados incluíssem no acordo final. Naquele momento, cego pela dor e pela sensação de traição, ele quis proteger seu império empresarial, sem considerar completamente as consequências para a mulher que havia compartilhado sua vida por 7 anos. "Você sabe que não foi isso que eu quis dizer", replicou, aproximando-se um passo. "Você tem um mestrado em artes, falava 4 idiomas, organizava exposições para o Museu de Arte Contemporânea. O que aconteceu com tudo isso?" Pela primeira vez desde o encontro no salão, a máscara de compostura profissional de Helena mostrou uma fissura quase imperceptível. Seus olhos umedeceram momentaneamente antes que ela recuperasse o controle. "O que aconteceu, Marcelo, é que o mundo das artes e da cultura é muito pequeno nesta região. Quando sua ex-esposa se torna persona non grata em certos círculos sociais, as oportunidades profissionais tendem a evaporar." Sua voz mantinha um tom equilibrado, mas cada palavra estava carregada de uma realidade que Marcelo não havia considerado. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, apenas interrompido pelo murmúrio distante do oceano e pelos sons de seus colegas terminando de limpar no salão principal. Marcelo passou a mão pelo cabelo, desarrumando pela primeira vez na noite seu penteado impecável. "Há algo mais", continuou Helena, sua voz adquirindo uma calidez diferente. "Alguém que mudou minha vida completamente desde que nos separamos." Antes que Marcelo pudesse processar completamente essas palavras, uma menina de aproximadamente 8 anos apareceu timidamente na entrada da cozinha. Tinha o cabelo escuro, preso em tranças adornadas com fitas coloridas, olhos grandes e expressivos que irradiavam inteligência e curiosidade, e vestia um simples vestido rosa que contrastava com a elegância formal do ambiente. "Mãe Helena, já podemos ir para casa? Estou muito cansada", disse a pequena com uma voz melodiosa que tinha um leve sotaque regional. Marcelo sentiu como se o chão movesse sob seus pés. "Mãe Helena?" Seus olhos moveram-se rapidamente entre a menina e sua ex-esposa, buscando semelhanças físicas que não encontrou, o que só intensificou sua confusão. "Claro, meu amor. Só mais uns minutinhos", respondeu Helena, sua voz transformando-se completamente ao dirigir-se à menina, adquirindo uma ternura maternal que Marcelo não se lembrava de ter ouvido nunca. "Lívia Maria, quero apresentar-lhe a um conhecido. Este é o Sr. Marcelo." A menina aproximou-se com a confiança natural das crianças, que foram criadas com amor e segurança, estendendo uma pequena mão para Marcelo. "Muito prazer, Sr. Marcelo. O senhor é o dono desta casa tão bonita?"
Marcelo agachou-se para ficar à altura da menina, pegando sua pequena mão com uma gentileza instintiva que contrastava com a confusão que dominava sua mente. Sim, Lívia Maria, você gosta? É como um palácio de conto de fadas, respondeu a menina com um sorriso radiante. Mãe Helena me contou que trabalharíamos em uma casa muito elegante esta noite. Enquanto conversava com Lívia Maria, Marcelo notou detalhes que o intrigaram. A forma como a menina se aproximava naturalmente de Helena, buscando proteção e afeto. A maneira como seus olhos brilhavam ao falar de Mãe Helena. E, sobretudo, a transformação completa que se operava em sua ex-esposa quando interagia com a pequena. Os dias que se seguiram à gala se transformaram em um labirinto de pensamentos obsessivos para Marcelo. Da janela de seu escritório, no 30º andar do edifício corporativo que abrigava a sede de seu império hoteleiro, ele contemplava o horizonte azul turquesa do Atlântico enquanto sua mente processava a informação que havia transtornado seu mundo aparentemente ordenado. Lívia Maria. O nome ressoava em sua cabeça como uma melodia persistente. Uma menina de 8 anos que chamava sua ex-esposa de mãe, que havia aparecido na vida de Helena depois do divórcio como um raio de luz no meio da tempestade que ele mesmo havia desencadeado. As perguntas multiplicavam-se exponencialmente. Quando ocorrera a adoção? Por que Helena havia tomado uma decisão tão intranscendental sozinha? Que circunstâncias haviam levado uma mulher recém-divorciada e com recursos limitados a assumir a responsabilidade de criar uma menina? Marcelo, você está há 20 minutos olhando por essa janela. A voz de Isabela o tirou de seu ensimesmamento. Ela havia chegado sem que ele a escutasse, elegante como sempre em um tailleur cor de marfim que realçava sua figura estilizada. Os executivos da rede hoteleira internacional estão esperando na sala de reuniões. Ele virou-se para ela, notando pela primeira vez as pequenas linhas de preocupação que haviam se formado ao redor de seus olhos cor-de-mel. Isabela era uma mulher intuitiva e, evidentemente, havia percebido a mudança em seu comportamento desde a noite da gala. Claro, desculpe-me, respondeu, ajustando a gravata e tentando recuperar sua atitude empresarial habitual. No entanto, enquanto caminhavam para a sala de reuniões, sua mente continuava navegando entre o presente e as lembranças de 7 anos de casamento com Helena. A reunião transcorreu mecanicamente. Marcelo apresentou os números financeiros do último trimestre, discutiu planos de expansão para a Colômbia e negociou termos para novos resorts em costas virgens do litoral nordestino. Mas uma parte dele permanecia ausente, recordando como Helena costumava acompanhá-lo a esses eventos empresariais, como sua presença elegante e sua capacidade de conversar tanto em português quanto em inglês, francês e italiano, haviam sido ativos inestimáveis para seus negócios internacionais. Durante os recessos, ele encontrou momentos para realizar investigações discretas. Através de contatos no setor jurídico e social, começou a reconstruir a história dos últimos 2 anos da vida de Helena. O que descobriu o encheu de uma mistura complexa de admiração e remorso. Após o divórcio, Helena havia tentado inicialmente manter seu status no mundo cultural da região, mas as portas haviam se fechado uma após a outra. As famílias proeminentes que antes a recebiam cordialmente em seus eventos sociais começaram a recusar suas ligações telefônicas. As instituições culturais, onde ela havia colaborado como voluntária, descobriram subitamente que seus serviços já não eram necessários. O mundo social do litoral nordestino, pequeno e hermeticamente fechado, havia pronunciado seu veredicto silencioso. Foi durante esse período de isolamento social que Helena começou a realizar trabalho voluntário nos orfanatos locais, os mesmos que Marcelo agora apoiava financeiramente. Lá,
ela havia conhecido Lívia Maria, uma menina órfã cujos pais haviam morrido em um acidente de carro quando ela tinha apenas 5 anos. A conexão entre a mulher adulta lutando para reconstruir sua vida e a menina necessitada de amor maternal havia sido instantânea e transformadora. O processo de adoção havia sido longo e complicado, especialmente para uma mulher solteira com recursos econômicos limitados. Helena teve que se submeter a avaliações psicológicas exaustivas, demonstrar estabilidade financeira e emocional e navegar através de um sistema burocrático que tradicionalmente favorecia casais. No entanto, sua determinação havia sido inabalável e ela finalmente conseguiu completar todos os requisitos legais. Enquanto processava esta informação, Marcelo sentiu-se invadido por emoções contraditórias. Por um lado, experimentava uma admiração profunda pela força e pelo altruísmo que Helena havia demonstrado ao assumir a responsabilidade de criar Lívia Maria em circunstâncias tão desafiadoras. Por outro lado, sentiu-se dolorosamente excluído de uma decisão que teria mudado fundamentalmente a dinâmica de seu casamento. Durante seus anos juntos, as conversas sobre ter filhos haviam sido frequentes, mas inconclusivas. Marcelo havia argumentado repetidamente que seu estilo de vida, marcado por viagens de negócios constantes e compromissos sociais exigentes, não era compatível com a criação de crianças pequenas. Helena havia expressado seu desejo maternal em múltiplas ocasiões, mas sempre havia cedido aos argumentos pragmáticos dele sobre o timing e a estabilidade profissional. Agora, ao descobrir que ela havia encontrado uma forma de realizar esse sonho maternal depois de sua separação, Marcelo experimentou uma pontada de algo que não conseguia identificar por completo. Era inveja, arrependimento ou simplesmente a dolorosa compreensão de que havia subestimado a profundidade dos desejos da mulher que havia amado. "No que você está pensando?" perguntou Isabela aquela noite, enquanto jantavam em seu restaurante favorito com vista para o mar. "Você tem estado distante desde a gala. Tem a ver com os comentários que alguns convidados fizeram sobre a empresa de catering." Marcelo levantou os olhos de seu prato de moqueca de peixe, surpreso com a pergunta direta de sua noiva. "Que comentários?" "Algumas pessoas mencionaram que reconheceram uma das garçonetes", respondeu Isabela, sua voz cuidadosamente casual, mas seus olhos atentos a cada matiz da reação dele. "Disseram que ela lhes lembrava alguém que costumava frequentar eventos sociais há alguns anos." A semana seguinte trouxe consigo uma série de coincidências que Marcelo não conseguia determinar se eram fortuitas ou o resultado de decisões subconscientes de sua parte. Sua rotina matinal de correr na praia o levava sistematicamente a passar em frente à pequena escola primária pública, onde Lívia Maria estudava, e foi lá que a encontrou novamente em uma manhã chuvosa de terça-feira. A menina estava refugiada sob o telhado de telha ondulada que protegia a entrada do edifício escolar, esperando evidentemente que alguém viesse buscá-la. Seu uniforme azul marinho estava impecável apesar da chuva torrencial e carregava uma mochila rosa decorada com personagens de desenhos animados que contrastava vividamente com a modéstia do ambiente escolar. "Senhor Marcelo!" exclamou Lívia Maria ao reconhecê-lo, seu rosto iluminando-se com um sorriso que irradiava alegria genuína. "O que o senhor está fazendo aqui debaixo da chuva?" Marcelo parou, sentindo que o encontro era significativo demais para ignorá-lo. Aproximou-se da área coberta, tirando o boné esportivo e sacudindo as gotas de água que haviam encharcado sua camiseta de corrida. "Olá, Lívia Maria. Eu estava correndo quando começou a chover", respondeu, agachando-se para ficar à altura dela. "Você está esperando sua mãe?" A menina assentiu, mas pela primeira vez desde que a conhecera, sua expressão mostrou uma sombra de preocupação.
Mãe Helena está trabalhando em um hotel em Trancoso hoje. Normalmente vem minha vizinha, Dona Célia, mas acho que ela esqueceu por causa da chuva. Marcelo sentiu uma pontada de proteção instintiva pela pequena. Sem pensar duas vezes, pegou seu telefone celular. Você tem o número de sua mãe? Poderíamos ligar para avisar que você está bem. Lívia Maria ditou o número com a precisão de alguém que havia memorizado informações importantes. Quando a ligação se conectou, Marcelo ouviu a voz familiar de Helena, agora tingida de ansiedade maternal. Lívia Maria? Meu amor, você está bem? Célia acabou de me ligar desculpando-se porque... Helena, sou Marcelo, interrompeu suavemente. Lívia Maria está comigo. Está perfeitamente segura. Eu a encontrei esperando na escola. Um silêncio tenso se estendeu por vários segundos antes que Helena respondesse. Marcelo, como é que... Eu estava correndo e começou a chover. Eu a vi esperando sozinha, explicou, mantendo sua voz calma e prática. Quer que eu a leve para algum lugar seguro até que você possa vir buscá-la? A chuva aumentava, transformando as ruas em pequenos rios que arrastavam folhas e lixo para os drenos já saturados. Lívia Maria tremia ligeiramente, e Marcelo tirou seu casaco esportivo para envolvê-la nele, um gesto que a menina recebeu com um sorriso agradecido. Não quero lhe causar incômodo, respondeu Helena finalmente. Posso sair de Trancoso imediatamente, mas com este tempo pode levar mais de 1 hora para chegar. Não é incômodo, assegurou Marcelo, surpreendendo-se com o quão natural era cuidar da pequena. Poderíamos ir tomar chocolate quente enquanto esperamos. 1 hora depois, encontravam-se em uma cafeteria aconchegante do centro de Porto de Galinhas, Lívia Maria, deleitando-se com uma xícara de chocolate espesso, acompanhada de churros recém-feitos, enquanto Marcelo descobria facetas inesperadas da personalidade da menina. Ela era inteligente, curiosa e possuía uma maturidade emocional que sugeria experiências de vida mais profundas do que as típicas para sua idade. O senhor conhecia minha mãe antes? Perguntou Lívia Maria com a franqueza característica das crianças, seus olhos grandes fixos no rosto de Marcelo. Sim, eu a conhecia há alguns anos, respondeu ele cuidadosamente, sem saber exatamente o quanto deveria revelar. Ela lhe falou sobre antes. Lívia Maria assentiu, tomando um gole de chocolate que deixou um pequeno bigode marrom sobre seu lábio superior. Ela me contou que tinha uma vida diferente antes de eu chegar. Diz que às vezes as coisas mudam para que coisas melhores possam chegar. A profundidade filosófica da observação da menina surpreendeu Marcelo. Era evidente que Helena havia encontrado uma forma elegante de explicar as transições difíceis da vida sem carregar Lívia Maria com detalhes inapropriados para sua idade. E você gosta de sua vida com a mãe Helena? Perguntou Marcelo, genuinamente curioso sobre a experiência da adoção da perspectiva infantil. Os olhos de Lívia Maria brilharam com um brilho que não deixava lugar a dúvidas. Ela é a melhor mãe do mundo inteiro. Me lê contos todas as noites. Me ensina a cozinhar comida nordestina tradicional. E quando tenho pesadelos, fica comigo até eu dormir de novo. Enquanto escutava Lívia Maria falar sobre sua vida com Helena, Marcelo sentiu uma mistura complexa de emoções. Havia uma ternura indiscutível na forma como a menina descrevia suas rotinas cotidianas, mas também podia perceber indícios das limitações econômicas que enfrentavam. Lívia Maria mencionou que algumas noites jantavam tapioca com queijo coalho porque era a comida favorita de ambas. Embora Marcelo suspeitasse que a simplicidade do jantar tinha mais a ver com restrições orçamentárias do que com preferências culinárias. Quando Helena finalmente chegou à cafeteria, encharcada pela chuva e visivelmente exausta pela viagem de Trancoso, a transformação imediata em sua expressão ao ver Lívia Maria segura e feliz foi notável. Dirigiu-se diretamente à filha adotiva,
abraçando-a com uma intensidade que falava da profundidade de seu amor maternal. Minha menina querida estava tão preocupada, murmurou contra o cabelo de Lívia Maria, seus olhos fechando-se momentaneamente em alívio. Mãe, o senhor Marcelo cuidou muito bem de mim. Comprou chocolate e churros e me deixou usar o casaco dele quando estava com frio, relatou Lívia Maria com entusiasmo infantil. Helena levantou os olhos para Marcelo, seus olhos refletindo uma gratidão genuína misturada com algo mais complexo que ele não conseguiu decifrar completamente. Obrigada, você não tinha obrigação de fazer isso. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, respondeu Marcelo, embora ambos soubessem que isso não era necessariamente verdade. Lívia Maria é uma criança extraordinária. O encontro fortuito na cafeteria havia plantado uma semente de inquietude na mente de Marcelo que germinou durante as semanas seguintes. Ele se viu modificando sutilmente sua rotina para aumentar as chances de encontros casuais, escolhendo restaurantes perto da área onde Helena e Lívia Maria moravam, frequentando o mercado local nos fins de semana, até mesmo mudando sua rota habitual de volta do escritório. Foi durante uma dessas coincidências programadas que ele descobriu algo que o comoveu profundamente e o encheu de uma culpa que não havia antecipado. Em um sábado, pela manhã, enquanto revisava pessoalmente as instalações de seu resort mais novo na zona hoteleira, notou uma figura familiar entre as funcionárias de limpeza que trabalhavam nos jardins. Helena estava ajoelhada ao lado de um canteiro de flores tropicais, suas mãos cobertas de terra enquanto transplantava cuidadosamente pequenas plantas ornamentais. Vestia roupas de trabalho simples, mas limpas, e seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo prático que a protegia do sol matinal. Marcelo observou à distância, notando a dedicação meticulosa com que ela realizava sua tarefa. Cada planta era colocada com cuidado, como se fosse uma obra de arte em miniatura. Era evidente que, mesmo em um trabalho que muitos considerariam menor, Helena trazia a mesma atenção aos detalhes e o senso estético que havia caracterizado seu trabalho no mundo das artes. Quando ela finalmente o notou, levantou-se lentamente, tirando as luvas de jardinagem com uma dignidade que contrastava com a modéstia de seu uniforme. Não havia vergonha em sua postura, mas também não havia desafio. Simplesmente a aceitação serena de alguém que havia aprendido a encontrar honra no trabalho honesto, independentemente de sua natureza. Bom dia, Marcelo. Cumprimentou-o com uma cortesia profissional que mantinha as distâncias apropriadas entre um funcionário e o proprietário do resort. Não sabia que você trabalhava aqui, respondeu ele, aproximando-se com cautela. Desde quando? Há 3 meses, explicou Helena, recolhendo suas ferramentas de jardinagem com movimentos eficientes. Trabalho meio período aqui nos fins de semana e durante a semana faço catering para eventos privados. É o que preciso para sustentar Lívia Maria e eu. A realidade econômica implícita em suas palavras atingiu Marcelo com força inesperada. Sua ex-esposa, uma mulher com educação universitária e habilidades linguísticas excepcionais, estava trabalhando em múltiplos empregos de serviço para poder sustentar economicamente uma menina que havia adotado por amor puro. Helena, eu não sabia que as coisas estavam tão difíceis para você, começou, mas ela o interrompeu suavemente. Não estou pedindo pena, Marcelo. Estou construindo uma vida digna para minha filha e para mim. Há uma diferença importante. A forma como ela pronunciou minha filha não escapou à sua atenção. Lívia Maria havia se tornado genuinamente o centro do universo de Helena, e ela havia assumido completamente o papel maternal com todas as suas responsabilidades e alegrias. Foi nesse momento que Marcelo notou algo que o intrigou. Helena levava uma pequena caderneta no bolso de seu avental de trabalho
e ocasionalmente fazia anotações enquanto observava os jardins e as instalações do resort. "O que você está escrevendo?" perguntou, apontando discretamente para a caderneta. Pela primeira vez em toda a conversa, Helena mostrou um brilho de algo que poderia ter sido timidez ou até mesmo entusiasmo contido. "Ideias", respondeu simplesmente. "Observações sobre design de jardins sustentáveis, técnicas de hospitalidade ecológica, formas de integrar a cultura local com o turismo responsável." Marcelo a olhou com renovado interesse. "Você está estudando a administração hoteleira no programa noturno da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE", admitiu Helena, sua voz adquirindo uma calidez que havia estado ausente em suas interações prévias. "3 noites por semana, depois que Lívia Maria dorme. Tem uma vizinha que é enfermeira aposentada e fica com ela." A revelação impactou Marcelo mais do que ele esperava. Sua ex-esposa não só estava sobrevivendo economicamente através de múltiplos trabalhos, mas também estava investindo em seu futuro profissional, estudando uma carreira que a capacitaria para ser competitiva na indústria que ele dominava. "E que planos você tem quando terminar o programa?" perguntou genuinamente curioso. Os olhos de Helena se iluminaram com uma paixão que Marcelo reconhecia de seus dias como casal, quando ela falava sobre seus projetos artísticos. "Quero abrir minha própria pousada ecológica em Trancoso, um lugar pequeno, íntimo, que ofereça às famílias uma experiência autêntica da cultura local, enquanto respeita completamente o meio ambiente." Ela tirou a caderneta do bolso e, com um entusiasmo que parecia esquecer temporariamente as tensões entre eles, começou a mostrar-lhe alguns de seus esboços e notas. Marcelo viu designs para bangalôs construídos com materiais locais, hortas orgânicas que incorporavam plantas medicinais tradicionais e propostas para oficinas culturais que conectariam os hóspedes com artesãos locais. "É um projeto ambicioso", comentou Marcelo, impressionado com a profundidade e a viabilidade das ideias que estava vendo. "Lívia Maria e eu visitamos vários lugares em Trancoso aos domingos", explicou Helena. "É incrível como você pode oferecer luxo autêntico sem danificar o ecossistema. Os turistas estão buscando cada vez mais experiências significativas, não apenas praias bonitas e coquetéis caros." Enquanto escutava Helena falar sobre sua visão empresarial, Marcelo percebeu que a mulher à sua frente havia evoluído significativamente durante os 2 anos desde seu divórcio. Não só havia desenvolvido independência econômica e força maternal, mas também uma clareza de propósito profissional que ele achava admirável e, se fosse honesto consigo mesmo, atraente. "E o financiamento?" perguntou, conhecendo bem os desafios que os empreendedores enfrentavam na indústria hoteleira. "Estou participando de uma competição de planos de negócios sustentáveis no próximo mês", respondeu Helena, fechando a caderneta e guardando-a novamente no bolso. "O prêmio é capital semente suficiente para começar um projeto pequeno, além de mentoria empresarial durante o primeiro ano." Nesse momento, Marcelo experimentou uma emoção complexa que não sentia há anos. Orgulho genuíno pelas conquistas de alguém que amava. A percepção de que ainda considerava Helena alguém que amava no tempo presente o surpreendeu e o inquietou ao mesmo tempo. A revelação sobre as ambições empresariais de Helena havia plantado uma semente de admiração em Marcelo que crescia cada dia mais, complicando perigosamente sua vida emocional. Durante as semanas seguintes, ele se viu pensando nela com uma frequência que o alarmava, lembrando não só a mulher vulnerável que havia visto servindo na gala, mas a empreendedora determinada que estava construindo um futuro melhor para sua filha adotiva. Isabela, por sua vez,
havia começado a dar sinais de inquietude que se manifestavam de formas cada vez mais evidentes. Suas conversas sobre os preparativos do casamento haviam se tornado mais insistentes, como se acelerar a data do matrimônio pudesse solidificar uma relação que ela percebia instintivamente como ameaçada. Havia contratado uma organizadora de eventos de luxo de São Paulo, reservado à catedral mais prestigiada de Olinda, e começado a desenhar um vestido que prometia ser capa de revistas sociais. Marcelo, precisamos decidir sobre a lista de convidados para a cerimônia civil, anunciou Isabela uma manhã, enquanto tomavam café da manhã na varanda da mansão que dava para o oceano. A planejadora diz que se queremos a recepção no Hotel Fasano Salvador, precisamos confirmar com pelo menos 3 meses de antecedência. Marcelo levantou os olhos de seu café e do jornal financeiro que havia lido distraidamente, notando a urgência na voz de sua noiva. Claro, podemos revisar isso neste fim de semana. Também estive pensando em nossa viagem de lua de mel, continuou Isabela, sua voz adquirindo o tom entusiasmado que usava quando planejava eventos sociais. Tenho contatos em um resort exclusivo nas Maldivas, completamente privado, apenas 12 vilas em toda a ilha. Enquanto Isabela descrevia os detalhes de sua lua de mel sonhada, Marcelo se viu mentalmente ausente, sua mente divagando para uma conversa completamente diferente que tivera dias antes com Lívia Maria durante outro encontro casual. A menina havia mencionado que queria aprender a nadar, mas que as aulas na escola pública eram muito básicas e que Helena não tinha tempo para levá-la a aulas particulares devido aos seus horários de trabalho. Você está me ouvindo? A voz de Isabela o trouxe bruscamente de volta ao presente. Desculpe, estava pensando nos números do último trimestre. Mentiu, sentindo uma pontada de culpa por sua distração constante. Isabela o estudou com olhos penetrantes, sua intuição feminina detectando as correntes subterrâneas que agitavam as emoções de seu noivo. Marcelo, sinto que você tem estado diferente desde a gala beneficente. Há algo que me preocupe? A pergunta direta o colocou em uma posição desconfortável. Por um lado, ele valorizava a honestidade nos relacionamentos. Por outro, não tinha certeza de como explicar seus sentimentos confusos, sem machucar uma mulher que não havia feito nada de errado, exceto apaixonar-se por um homem que talvez não estivesse completamente disponível emocionalmente. Tem sido uma época estressante no trabalho, respondeu finalmente, o que era parcialmente verdade. A expansão para a Colômbia está apresentando mais complicações legais do que havíamos antecipado. Isabela pareceu aceitar a explicação, mas Marcelo notou que seus olhos mantinham uma sombra de dúvida que não havia estado presente antes. Naquela mesma tarde, Marcelo tomou uma decisão que o surpreendeu a si mesmo. Ligou para Helena diretamente, sem procurar desculpas ou encontros casuais, e lhe propôs algo que havia considerado desde sua conversa sobre o projeto da pousada. Helena, estive pensando em nossa conversa sobre seu plano de negócios, começou, mantendo sua voz profissional, mas calorosa. Como você sabe, sou um dos jurados anônimos na competição de empreendedorismo sustentável. Houve um silêncio surpreso do outro lado da linha antes que ela respondesse. Não sabia que você participava dessa iniciativa. A Fundação Hoteleira que presido é um dos principais patrocinadores, explicou. Mas não é por isso que estou ligando. Queria lhe oferecer algo que poderia ser útil para sua apresentação. Marcelo havia ensaiado essa conversa, mas agora que estava realmente acontecendo, as palavras pareciam mais carregadas emocionalmente do que ele havia antecipado. Lívia Maria mencionou que quer aprender a nadar melhor, continuou. Tenho um instrutor particular que vem à mansão 3 vezes por semana. Se ela quisesse acompanhá-lo durante suas sessões, não teria custo adicional. A proposta parecia simples, mas ambos entendiam que representava muito mais do que aulas de natação.
Era Marcelo se oferecendo para se envolver mais diretamente na vida de Lívia Maria, o que inevitavelmente significava mais contato com Helena. Marcelo, não posso aceitar isso, respondeu Helena, depois de uma longa pausa. Não seria apropriado. Por que não? Perguntou ele, genuinamente curioso sobre suas reservas. Porque Lívia Maria se apegaria a você. E quando você se cansar de brincar de benfeitor generoso, será ela quem sairá machucada. A honestidade brutal de Helena o atingiu como um tapa verbal. Isso é injusto, protestou Marcelo. Não estou brincando de nada. Lívia Maria me importa genuinamente. E quanto a Isabela, como você explicaria que está dando aulas de natação para a filha de sua ex-esposa? A pergunta expôs o núcleo do problema que Marcelo vinha evitando enfrentar. Seus sentimentos em relação a Lívia Maria e Helena estavam complicando uma relação que ele assumira estar completamente separada de seu passado. A realidade era que ele não havia considerado como explicar a Isabela essa nova dinâmica, principalmente porque ele mesmo não entendia completamente suas motivações. Helena, eu só quero ajudar, disse finalmente, sua voz carregada de uma sinceridade que ela reconhecia de seus melhores momentos como casal. Eu sei, respondeu ela, seu tom suavizando-se ligeiramente. E é exatamente isso que me preocupa. Apesar das reservas expressas por Helena, Lívia Maria havia começado a aparecer nos pensamentos de Marcelo com uma frequência que desafiava qualquer explicação racional. Ele se viu comprando livros infantis durante suas viagens de negócios, imaginando-se lendo-os para a menina nas tardes. Durante as reuniões executivas, sua mente divagava para conversas sobre os sonhos dela de se tornar bióloga marinha, uma ambição que havia compartilhado com ele durante o encontro na cafeteria. A situação complicou-se exponencialmente quando Marcelo descobriu que Lívia Maria havia adoecido. A notícia chegou através de uma cadeia de contatos no resort onde Helena trabalhava nos fins de semana. Uma das supervisoras havia mencionado casualmente que Helena havia solicitado dias de folga porque sua filha tinha uma infecção respiratória que exigia hospitalização. Sem consultar ninguém, Marcelo dirigiu-se ao Hospital Público de Porto de Galinhas naquela mesma tarde. Encontrou Helena na sala de espera pediátrica, vestida com a mesma roupa de trabalho do dia anterior, seus olhos avermelhados pela falta de sono e pela preocupação. Ao vê-lo aparecer no corredor do hospital, sua expressão transformou-se em uma mistura de surpresa, gratidão e algo que poderia ter sido resignação. Como você soube que estávamos aqui? Perguntou, levantando-se da cadeira plástica onde havia esperado notícias dos médicos. Uma de suas colegas de trabalho mencionou, explicou Marcelo, aproximando-se cuidadosamente. Como está a Lívia Maria? Pneumonia, respondeu Helena, sua voz quase inaudível. Os médicos dizem que ela precisa ficar hospitalizada por pelo menos 3 dias, possivelmente mais. O sistema imunológico dela está fraco por causa da desnutrição. A última palavra saiu de seus lábios como uma confissão dolorosa que revelava realidades que ela havia escondido cuidadosamente. Marcelo sentiu como se alguém tivesse colocado um peso físico em seu peito. Desnutrição, repetiu, sem conseguir esconder o alarme em sua voz. Helena deixou-se cair novamente na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos em um gesto de esgotamento total. Eu tenho trabalhado tanto que às vezes esqueço as refeições, e Lívia Maria, ela é muito generosa. Se vê que não há comida suficiente para nós duas, diz que não tem fome. O hospital público mostrava sinais evidentes de recursos limitados. Paredes que precisavam de pintura fresca, equipamentos médicos que claramente haviam visto dias melhores, e um pessoal que, embora dedicado, estava visivelmente sobrecarregado de trabalho.
O contraste com os hospitais privados onde Marcelo havia recebido atendimento médico durante toda a sua vida era dolorosamente óbvio. Quanto vão custar os medicamentos e o tratamento? Perguntou Marcelo, sua mente empresarial calculando automaticamente cifras, enquanto seu coração se contraía pela situação da menina. Não sei exatamente, admitiu Helena. Os médicos mencionaram que ela precisará de antibióticos especializados que não são cobertos pelo SUS. Estou tentando calcular se consigo cobrir os gastos com as economias que tinha guardado para a competição de empreendedorismo. A percepção de que Helena estava disposta a sacrificar seus sonhos profissionais para pagar o tratamento médico de Lívia Maria atingiu Marcelo com uma força emocional inesperada. Sem dizer palavra, ele se desculpou e dirigiu-se ao escritório administrativo do hospital. 20 minutos depois, ele retornou, encontrando Helena exatamente na mesma posição em que a havia deixado. Já está resolvido, anunciou simplesmente. O que está resolvido? Perguntou ela, levantando os olhos confusos. As despesas médicas, está tudo pago, hospitalização, medicamentos, exames adicionais se precisar e um plano nutricional acompanhado por uma nutricionista pediátrica. Helena levantou-se abruptamente, seus olhos enchendo-se de lágrimas que pareciam conter simultaneamente gratidão e humilhação. Marcelo, não posso aceitar isso, é demais. Lívia Maria precisa de tratamento médico apropriado, respondeu ele firmemente. Este não é momento para orgulho pessoal. Não é orgulho, replicou Helena, sua voz elevando-se pela primeira vez em toda a conversa. É dignidade. Não posso permitir que Lívia Maria cresça pensando que dependemos da caridade de outros para sobreviver. Isso não é caridade, insistiu Marcelo. É responsabilidade. As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse considerá-las completamente, e ambos perceberam imediatamente as implicações do que ele havia dito. Marcelo acabara de sugerir que sentia algum tipo de responsabilidade parental em relação a Lívia Maria, o que abria territórios emocionais que nenhum dos dois estava preparado para navegar. Um silêncio tenso instalou-se entre eles, quebrado unicamente pelos sons do hospital, conversas murmuradas de familiares preocupados, o eco de passos rápidos de enfermeiras nos corredores de azulejo e o zumbido constante de equipamentos médicos funcionando nos quartos adjacentes. Responsabilidade, repetiu Helena finalmente, sua voz carregada de uma mistura complexa de emoções. Marcelo, Lívia Maria não é sua responsabilidade, nem eu. Eu sei, respondeu ele, mas suas palavras careciam de convicção. Só quero ajudar. Por quê? Perguntou ela diretamente, seus olhos buscando os dele com uma intensidade que demandava honestidade total. Marcelo viu-se sem uma resposta, que pudesse articular sem revelar, sentimentos que ele mesmo não havia processado completamente. A verdade era que Lívia Maria havia despertado nele instintos protetores que ele não sabia que possuía. E ver Helena lutar sozinha para criar a menina lhe causava uma mistura de admiração e culpa que o mantinha acordado à noite. Não sei, admitiu finalmente. Uma resposta que era tanto honesta quanto inadequada. Nesse momento, uma enfermeira aproximou-se para informá-los que Lívia Maria estava acordada e perguntando por sua mãe. Enquanto caminhavam para o quarto pediátrico, Marcelo notou como Helena transformava instantaneamente sua expressão preocupada em um sorriso tranquilizador, para não alarmar sua filha. Mãe Helena, chamou Lívia Maria fracamente da cama do hospital, sua voz rouca, mas seus olhos brilhando ao ver ambos os adultos entrarem no quarto. Senhor Marcelo, o senhor veio me visitar? Claro que sim, pequena, respondeu Marcelo, aproximando-se da cama e pegando gentilmente a pequena mão de Lívia Maria na sua. Como você se sente? Melhor agora que vocês dois estão aqui.
respondeu Lívia Maria, com um sorriso que derreteu as defesas emocionais de ambos os adultos presentes no quarto. Os 3 dias em que Lívia Maria permaneceu hospitalizada transformaram-se em uma rotina inesperada que alterou fundamentalmente a dinâmica entre Marcelo e Helena. Cada manhã, ele aparecia com cafés da manhã frescos de uma padaria francesa que conhecia as preferências de ambas. Cada tarde, trazia livros novos e pequenos presentes que faziam Lívia Maria sorrir sem serem excessivamente extravagantes a ponto de incomodar Helena. O que mais surpreendeu Marcelo foi descobrir o quão natural era cuidar de uma criança doente. Durante as longas horas no quarto do hospital, enquanto Lívia Maria dormia sob os efeitos dos medicamentos, ele e Helena caíam em conversas que gradualmente removiam as camadas de ressentimento e dor que haviam acumulado durante seu divórcio. "Lembra quando conversávamos sobre ter filhos?" perguntou Helena em uma tarde chuvosa, enquanto observavam Lívia Maria colorirem um livro que Marcelo havia trazido. "Você sempre dizia que não era o momento apropriado." Marcelo assentiu, a lembrança dessas conversas agora carregada de um significado diferente. "Eu pensava que crianças exigiam uma estabilidade que eu não podia oferecer com minhas viagens constantes e as demandas do negócio." "E agora?" perguntou ela suavemente, seus olhos seguindo os movimentos concentrados de Lívia Maria, enquanto ela preenchia com cores brilhantes um desenho de peixes tropicais. "Agora percebo que a estabilidade não tem a ver com ter horários perfeitos", respondeu Marcelo, surpreendendo-se com a clareza de sua própria compreensão. "Tem a ver com estar presente quando realmente importa." Helena olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ter sido tristeza. "É irônico que você tenha aprendido isso depois que nos separamos." Antes que Marcelo pudesse responder, seu telefone celular vibrou com uma chamada de Isabela. Ele se desculpou e saiu para o corredor para atender, mas não antes de notar a forma como a expressão de Helena se fechou novamente, lembrando-o da realidade de sua situação atual. "Marcelo, onde você esteve?" A voz de Isabela soava tensa pelo telefone. "Você cancelou o jantar com meus pais ontem à noite e sua secretária diz que você esteve indisposto por 3 dias consecutivos." Marcelo olhou através do vidro da porta para o quarto onde Helena ajudava Lívia Maria a beber um suco de frutas e percebeu que havia vivido em 2 mundos completamente separados, sem considerar como explicar essa dualidade. "Estive lidando com uma situação familiar complicada", respondeu, tecnicamente sendo honesto, embora soubesse que Isabela interpretaria família de maneira muito diferente. "Que tipo de situação familiar?" insistiu Isabela. "Pensei que conhecia toda a sua família." Marcelo viu-se na posição desconfortável de ter que escolher entre mentir diretamente para sua noiva ou revelar informações que ele sabia causariam sérias complicações em seu relacionamento. "Uma menina que eu conheço esteve hospitalizada. É uma situação delicada." "Uma menina que você conhece?" "Marcelo, isso soa muito vago." A desconfiança na voz de Isabela era evidente. "De quem estamos falando exatamente?" Nesse momento, Lívia Maria apareceu na porta do quarto, cambaleando ligeiramente pela fraqueza, mas sorrindo ao ver Marcelo. "Tio Marcelo, mãe Helena diz que posso ir para casa amanhã se eu me comportar bem com os remédios." O coração de Marcelo parou ao perceber que Isabela havia escutado a voz da menina pelo telefone, incluindo sua referência à mãe Helena. O silêncio do outro lado da linha tornou-se tão denso que ele praticamente podia senti-lo. "Marcelo." A voz de Isabela era perigosamente calma. "Acabei de ouvir uma menina te chamar de tio e mencionar alguém chamada Helena." Marcelo fechou os olhos, sabendo que havia chegado o momento da verdade que ele vinha evitando por semanas. "Isabela, posso te explicar tudo."
Poderíamos conversar quando eu chegar em casa? Não, respondeu ela firmemente. Quero explicações agora. Você está com sua ex-esposa e uma menina neste momento? Sim, admitiu Marcelo, decidindo que a honestidade parcial era melhor do que mentiras elaboradas. Lívia Maria, a filha adotiva de Helena, esteve doente. Estou ajudando com as despesas médicas. A linha permaneceu em silêncio por vários segundos, que pareceram horas. Quando Isabela finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade fria e calculista que Marcelo nunca havia escutado antes. Entendo, disse ela simplesmente. Então, enquanto eu estava planejando nosso casamento e nosso futuro juntos, você estava brincando de casinha com sua ex-esposa e a filha adotiva dela. Não é assim que soa, protestou Marcelo, mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, percebia que não conseguia explicar convincentemente o que exatamente ele vinha fazendo. Não? Replicou Isabela. Então me explique exatamente o que é, Marcelo. Porque da minha perspectiva, meu noivo tem mentido sobre seu paradeiro para poder passar tempo com sua ex-esposa, pagando contas médicas para uma menina que não é sua, e permitindo que essa menina o chame de tio como se fossem família. Cada palavra de Isabela era tecnicamente exata, mas a forma como ela as apresentava fazia com que soassem calculadas e manipuladoras de uma maneira que não refletia como Marcelo experimentava subjetivamente a situação. Isabela Lívia Maria está doente. É uma menina de 8 anos que precisava de ajuda médica, tentou explicar. E há milhares de crianças que precisam de ajuda médica, respondeu ela friamente. Você vai adotar todas elas também? A conversa foi interrompida quando Helena saiu do quarto, claramente tendo escutado o suficiente para entender que Marcelo estava em uma discussão séria com sua noiva. Seus olhos mostravam uma mistura de culpa e determinação. Marcelo, disse suavemente, acho que você deveria ir para casa. Lívia Maria e eu ficaremos bem. Marcelo viu-se dividido entre dois mundos. O mundo de responsabilidades e compromissos que havia construído com Isabela, e este novo território emocional que havia descoberto através de sua conexão com Lívia Maria e sua redescoberta de Helena. A escolha que fizesse neste momento definiria o curso de seu futuro, mas pela primeira vez em sua vida adulta, ele não tinha certeza de qual era a decisão correta. Te ligo mais tarde, disse a Isabela, e desligou o telefone sem esperar sua resposta. Helena o observou com olhos que refletiam compreensão e algo que poderia ter sido compaixão. Isso está ficando muito complicado, disse gentilmente. Talvez seja melhor mantermos distância por um tempo. Marcelo a olhou, vendo não apenas a mulher que havia amado e perdido, mas também a mãe dedicada que havia sacrificado tanto pelo bem-estar de uma menina que não levava seu sangue, mas que havia enchido completamente seu coração. A confrontação com Isabela naquela noite superou todas as expectativas de Marcelo em termos de intensidade emocional e revelações perturbadoras. Ela o esperava no salão principal da mansão, vestida impecavelmente como sempre, mas com uma expressão que ele nunca havia visto antes, fria, calculista e perigosamente serena. Sente-se, Marcelo, disse sem rodeios, apontando para o sofá de e couro italiano, onde haviam passado tantas noites planejando seu futuro juntos. Temos muito o que conversar. Na mesa de centro havia uma pasta amarela que Marcelo não reconheceu, junto a várias fotografias impressas que estavam viradas para baixo. A evidente preparação de Isabela para esta conversa o alarmou imediatamente. Depois de nossa conversa telefônica esta tarde, decidi fazer algumas investigações sobre seu súbito interesse em ajudar sua ex-esposa. Começou Isabela, sua voz mantendo um tom profissional que contrastava sinistramente com a intimidade de seu relacionamento. Os resultados foram iluminadores.
Ela virou a primeira fotografia. Era uma imagem de Marcelo e Lívia Maria tomando chocolate quente na cafeteria, claramente capturada por um fotógrafo profissional a certa distância. A segunda mostrava Marcelo chegando ao hospital com flores e livros infantis. A terceira o capturava abraçando Lívia Maria no jardim do resort, onde Helena trabalhava. "Você está me seguindo com um detetive particular?" perguntou Marcelo, sua voz carregada de incredulidade e uma crescente indignação. "Claro que sim", respondeu Isabela, sem mostrar o menor constrangimento. Quando seu noivo começa a se comportar de maneira estranha e misteriosa, uma mulher inteligente busca respostas. Ela abriu a pasta e extraiu vários documentos que Marcelo reconheceu como registros médicos do hospital, faturas que ele havia pago e o que pareciam ser relatórios detalhados de suas atividades durante as últimas semanas. R$3.000 em despesas médicas para uma criança que não é sua, leu Isabela de um dos documentos. 2 semanas de visitas diárias ao hospital, presente de livros, brinquedos e roupas novas para a menor. Conversas particulares extensas com sua ex-esposa fora do horário de trabalho. Cada item da lista estava acompanhado de datas precisas e, em alguns casos, fotografias como evidência. Marcelo percebeu que havia sido vigiado com uma minuciosidade que beirava o obsessivo. "Desde quando?" perguntou ele, tentando processar a magnitude da invasão à sua privacidade. "Desde a noite da gala", admitiu Isabela. "Quando eu te vi olhando para ela, quando vi como você mudou depois de vê-la, eu soube que algo havia mudado fundamentalmente entre nós." Marcelo sentiu uma mistura de violação e, estranhamente, alívio. Finalmente, todas as cartas estavam sobre a mesa, e ele não teria mais que navegar a tensão de manter segredos. "Mas isso não é o mais interessante que descobri", continuou Isabela, sua voz adquirindo um matiz mais perigoso. Ela extraiu outro conjunto de documentos da pasta. "Você sabia que sua ex-esposa perdeu todos os seus empregos no setor cultural depois do divórcio, não por acaso?" Marcelo franziu a testa, confuso com o rumo que a conversa havia tomado. "O que você quer dizer?" "Minha família tem influências consideráveis nos círculos culturais e sociais da região", explicou Isabela, com um sorriso que não chegava aos seus olhos. "Quando comecei a sair com você há 2 anos, considerei prudente me certificar de que sua ex-esposa não representasse uma ameaça para o nosso futuro." A implicação de suas palavras atingiu Marcelo como um soco físico. "Você está dizendo que você sabotou as oportunidades de trabalho de Helena?" "Eu simplesmente me certifiquei de que certos empregadores recebessem informações sobre a instabilidade emocional dela após o divórcio", respondeu Isabela, com uma calma que era aterrorizante. "Nada ilegal, é claro. Apenas conversas entre amigos sobre a conveniência de contratar alguém que poderia trazer drama pessoal para o local de trabalho." Marcelo levantou-se abruptamente, sentindo-se fisicamente doente pelo que estava ouvindo. Helena trabalhou por anos para construir sua reputação profissional. Era respeitada na comunidade artística. "E agora limpa jardins nos fins de semana", replicou Isabela friamente. "O que, francamente, é mais apropriado para alguém de sua nova posição social." "Sua nova posição social que você ajudou a criar", acusou Marcelo, sua voz elevando-se pela primeira vez em toda a conversa. Isabela encolheu os ombros com indiferença. "Protegi meu relacionamento e meu futuro. Qualquer mulher inteligente teria feito o mesmo." O silêncio que se seguiu estava carregado de uma tensão que transcendia o simples desacordo entre o casal. Marcelo estava vendo pela primeira vez a verdadeira natureza da mulher com quem havia planejado passar o resto de sua vida, e a revelação era devastadora. "E Lívia Maria?"
Perguntou finalmente. Você também esteve investigando uma menina de 8 anos? Lívia Maria é irrelevante, respondeu Isabela desdenhosamente. É apenas uma ferramenta que sua ex-esposa está usando para manipular suas emoções e conseguir sua simpatia. A acusação contra Lívia Maria foi a gota d'água para Marcelo. Uma coisa era atacar Helena, mas envolver uma menina inocente em seus jogos de poder cruzava uma linha que ele não podia tolerar. As semanas que se seguiram à revelação sobre as manipulações de Isabela transformaram-se em um período de introspecção intensa para Marcelo. Ele havia terminado imediatamente o noivado naquela mesma noite, devolvendo o anel e enfrentando uma cena de lágrimas e ameaças que revelou ainda mais aspectos perturbadores da personalidade de sua ex-noiva. A ruptura havia se tornado pública rapidamente, alimentando as fofocas nos círculos sociais do litoral nordestino. As versões variavam desde diferenças irreconciliáveis sobre a data do casamento até especulações sobre aventuras extraconjugais. Mas Marcelo havia se mantido hermeticamente silencioso sobre os verdadeiros motivos. Durante este período de turbulência pessoal, ele havia encontrado refúgio inesperado nas tardes que passava ajudando Lívia Maria com suas tarefas escolares. Helena havia aceitado finalmente sua oferta de aulas de natação para a menina, embora mantivesse certa distância emocional que Marcelo respeitava, mas que o frustrava profundamente. Tio Marcelo, por que a moça bonita não vem mais visitá-lo? Perguntou Lívia Maria uma tarde, enquanto praticavam matemática na biblioteca da mansão que ele havia convertido em um espaço de estudo improvisado. A pergunta inocente da menina o pegou desprevenido. Helena havia sido muito clara sobre manter as explicações apropriadas para a idade de Lívia Maria, sem envolvê-la nos dramas adultos que cercavam a situação. Às vezes, os adultos seguem caminhos diferentes, respondeu Marcelo cuidadosamente, como quando você decide mudar de brincadeira no recreio. Lívia Maria assentiu com a sabedoria prática das crianças que aprenderam a se adaptar às mudanças. Mãe Helena diz que as mudanças podem ser boas, mesmo que deem medo no começo. A filosofia de vida de Lívia Maria, filtrada através dos ensinamentos de Helena, nunca deixava de impressionar Marcelo. Era evidente que sua ex-esposa estava criando uma menina emocionalmente inteligente e resiliente, apesar das limitações econômicas. Naquela mesma semana, Marcelo tomou uma decisão que o surpreendeu a si mesmo. Apresentou-se sem aviso na universidade, onde Helena assistia a aulas noturnas de administração hoteleira, esperando por ela no estacionamento quando terminou sua sessão de estudo. Marcelo, o que você está fazendo aqui? Perguntou ela, claramente surpresa, mas não descontente em vê-lo. Preciso te contar algo sobre Isabela, disse diretamente. Algo que explica muitas das dificuldades que você enfrentou desde o nosso divórcio. Durante a conversa que se seguiu, sentados em seu carro sob as luzes amareladas do estacionamento universitário, Marcelo revelou tudo o que havia descoberto sobre as manipulações de Isabela para sabotar a carreira profissional dela. Helena escutou em silêncio, sua expressão transitando da surpresa inicial para a compreensão dolorosa. E, finalmente, para algo que parecia ser alívio. Sempre me perguntei por que tantas portas se fecharam simultaneamente, murmurou finalmente. Pensei que era paranoia minha, que talvez realmente houvesse algo deficiente no meu trabalho. Seu trabalho era excelente, assegurou Marcelo firmemente. Isabela manipulou a situação porque a via como uma ameaça, mesmo quando nós já estávamos divorciados. E por que você está me contando isso agora? Perguntou Helena, estudando seu rosto na luz tênue do estacionamento. Marcelo havia ensaiado essa resposta, mas agora que chegava o momento, as palavras preparadas pareciam inadequadas. Porque você merece saber a verdade, e porque eu quero te ajudar a recuperar o que você perdeu injustamente. Marcelo, disse Helena suavemente,
Você não pode consertar o passado pagando contas médicas ou oferecendo aulas de natação. Eu sei, respondeu ele, mas posso garantir que você tenha uma oportunidade justa para seu projeto de pousada. Ele explicou então seu plano. Usaria seus contatos na indústria para garantir que a proposta dela na competição de empreendedorismo fosse avaliada unicamente por seus méritos, sem interferências externas. Também se havia comprometido a fornecer recomendações profissionais que contrariariam qualquer informação negativa que pudesse estar circulando nos círculos empresariais. "E o que você ganha com tudo isso?" perguntou Helena, seu pragmatismo natural a tornando cautelosa diante de ofertas que soavam muito generosas. Marcelo considerou a pergunta cuidadosamente. A resposta honesta envolveria admitir sentimentos que ele mesmo mal estava começando a entender completamente. "A possibilidade de reparar algo que ajudei a quebrar", respondeu finalmente. "E talvez a oportunidade de conhecer a mulher extraordinária em que você se tornou." Helena o olhou por um longo momento, seus olhos refletindo uma complexidade de emoções que ele não conseguia decodificar completamente. "Lívia Maria pergunta por você quando você não vem às aulas de natação", disse eventualmente, mudando o tema para um território mais seguro. "Também sinto falta dela quando não a vejo", admitiu Marcelo. "Essa menina tem uma forma de fazer as coisas complicadas parecerem simples. É o superpoder dela", sorriu Helena, o primeiro sorriso genuíno que ela lhe dirigira em semanas. "Ela vê o mundo como poderia ser, não como é." Enquanto voltava para sua mansão naquela noite, Marcelo refletiu sobre o comentário de Helena. Talvez Lívia Maria tivesse a abordagem correta. Em vez de ficar preso aos erros do passado, talvez fosse hora de imaginar como o futuro poderia ser. A competição de empreendedorismo sustentável havia se tornado o evento mais importante na vida de Helena. E Marcelo se viu mais nervoso do que ela mesma enquanto se aproximava a data das apresentações finais. Ele havia cumprido sua promessa de não interferir no processo de avaliação, mas isso não impedia que seus pensamentos estivessem constantemente focados no sucesso do projeto da pousada. Lívia Maria havia adotado o papel de assistente não oficial de sua mãe, ajudando a organizar as apresentações visuais e praticando o discurso com Helena todas as noites depois do jantar. Seu entusiasmo infantil pelo projeto havia contagiado inclusive Marcelo, que se via fascinado pelos detalhes inovadores que mãe e filha haviam desenvolvido juntas. "Olha, tio Marcelo", mostrou Lívia Maria em uma tarde, desdobrando cuidadosamente os planos desenhados à mão por Helena. "Este é o jardim de borboletas, onde os hóspedes podem aprender sobre a importância dos polinizadores para a floresta." As ilustrações revelavam não apenas competência técnica, mas uma visão poética do turismo que respeitava tanto a natureza quanto as tradições culturais locais. Marcelo havia visto centenas de propostas empresariais ao longo de sua carreira, mas poucas haviam capturado sua imaginação como este projeto modesto, mas profundamente reflexivo. No dia das apresentações finais, Marcelo encontrou-se na posição paradoxal de ser jurado de uma competição onde tinha um interesse emocional profundo em um dos concorrentes. Ele havia revelado sua conexão pessoal aos outros avaliadores e se havia desculpado formalmente de votar na proposta de Helena, mas havia permanecido presente para ouvir todas as apresentações. Quando chegou a vez de Helena, Marcelo observou do fundo do auditório, enquanto ela transformava seu nervosismo inicial em uma apresentação apaixonada e convincente. Ela falava não apenas como empreendedora, mas como mãe que queria criar um mundo melhor para sua filha, e como mulher que havia descoberto força na adversidade. A pousada Recanto da Lívia não é apenas um negócio.
explicava Helena aos jurados, sua voz clara e segura. É uma demonstração de que o turismo pode ser uma força positiva para as comunidades locais quando feito com respeito e consciência. Ela descreveu sua visão de bangalôs construídos com materiais locais, hortas orgânicas que forneceriam ingredientes para o restaurante e oficinas culturais conduzidas por artesãos locais que receberiam compensação justa por compartilhar seus conhecimentos tradicionais. Marcelo notou como os outros jurados se inclinavam para a frente, claramente cativados pela autenticidade e viabilidade da proposta. Quando Helena terminou sua apresentação, o aplauso foi espontâneo e entusiasta, algo incomum nesses eventos tipicamente formais. Os resultados seriam anunciados naquela mesma noite durante um jantar de gala em um dos hotéis mais prestigiados de Salvador. Marcelo havia organizado discretamente para que Lívia Maria pudesse comparecer como convidada especial. Uma surpresa que havia coordenado com Helena durante as semanas anteriores. "Você acha que a mamãe vai ganhar?" perguntou Lívia Maria, enquanto se preparava para o jantar em uma das suítes do hotel que Marcelo havia reservado para elas. "Acho que sua mãe já ganhou algo muito mais importante", respondeu Marcelo, ajoelhando-se para ficar à altura dela. "Ela demonstrou que pode perseguir seus sonhos, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias." Lívia Maria considerou isso com a seriedade que caracterizava suas reflexões mais profundas. "Como quando eu aprendi a nadar. No começo eu tinha medo da água funda, mas a mamãe me ensinou que se eu continuasse tentando, eventualmente eu conseguiria nadar até o outro lado." A analogia da menina ressoou profundamente em Marcelo. Helena havia estado nadando para o outro lado por 2 anos. Lutando contra correntes que nem sequer sabia que existiam, e agora estava perto de alcançar a margem. Quando chegou o momento do anúncio dos resultados, Marcelo sentiu seu coração acelerar como se ele mesmo fosse o concorrente. O apresentador havia começado com o 3º lugar, depois o 2º, construindo a tensão dramaticamente. E o vencedor da competência de empreendedorismo sustentável, com uma proposta que os jurados classificaram como visionária e prática, é Helena Costa com a pousada Recanto da Lívia. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor, mas Marcelo só tinha olhos para Helena, que havia coberto o rosto com as mãos em choque genuíno. Lívia Maria pulou de sua cadeira e correu para o palco, abraçando sua mãe com uma alegria que era contagiante para todos os presentes. Enquanto Helena recebia seu prêmio, financiamento inicial, mentoria empresarial por um ano e contato-chave na indústria turística, Marcelo sentiu uma satisfação profunda que transcendia qualquer conquista pessoal que ele havia experimentado em sua própria carreira. Após a cerimônia, enquanto os outros presentes se dispersavam para a recepção, Marcelo aproximou-se de Helena e Lívia Maria no lobby do hotel. "Parabéns", disse ele simplesmente, mas seu sorriso comunicava a profundidade de seu orgulho pela conquista dela. "Obrigada por acreditar em nós", respondeu Helena, e pela primeira vez em meses, Marcelo viu em seus olhos algo que se parecia com o carinho que um dia haviam compartilhado. Lívia Maria, ainda emocionada pela vitória de sua mãe, pegou as mãos de ambos os adultos. "Agora podemos construir nossa pousada e vocês podem ser amigos de novo", anunciou com a lógica direta da infância. Marcelo e Helena trocaram um olhar por cima da cabeça da menina, ambos reconhecendo que Lívia Maria havia articulado algo que eles mesmos mal estavam começando a considerar. Os meses seguintes à vitória na competição de empreendedorismo transcorreram como um turbilhão de atividade construtiva que transformou não apenas o futuro profissional de Helena, mas também a dinâmica entre os 3 protagonistas desta história renovada. O terreno que ela havia conseguido em Trancoso, a poucos quilômetros das ruínas arqueológicas, havia se tornado o cenário de sonhos que tomavam forma física dia após dia.
Marcelo havia insistido em acompanhar Helena e Lívia Maria durante as visitas de supervisão à construção, não como investidor ou assessor, mas simplesmente como alguém que queria ser testemunha do nascimento de algo bonito. Os fins de semana haviam se tornado expedições familiares improvisadas, onde Lívia Maria corria entre os alicerces dos futuros bangalôs, imaginando como seriam os quartos quando estivessem prontos. "Olha, tio Marcelo!" gritava a menina do que seria a varanda do bangalô principal. "Daqui vai dar para ver o nascer do sol sobre a floresta todos os dias." A alegria de Lívia Maria era contagiante, mas era a transformação em Helena o que mais comovia Marcelo. Vê-la dirigir os trabalhadores da construção, tomar decisões sobre materiais sustentáveis e coordenar com artesãos locais havia revelado facetas de sua personalidade que ele não havia conhecido durante seus anos de casamento. Esta era uma mulher que havia encontrado seu propósito verdadeiro. "Lembra quando conversávamos sobre nossos sonhos?" perguntou Helena em uma tarde, enquanto observavam Lívia Maria ajudar a plantar as primeiras flores no que seria o jardim de borboletas. "Nós conversávamos muito sobre seus sonhos e muito pouco sobre os meus", respondeu Marcelo honestamente. "Acho que eu nem sabia quais eram meus sonhos reais naquela época." "E agora você sabe?" perguntou ela, seus olhos refletindo uma curiosidade genuína. Marcelo observou Lívia Maria explicando pacientemente a um trabalhador da construção por que as plantas nativas eram melhores para as borboletas e sentiu uma clareza que havia buscado por meses. "Agora sei que quero fazer parte de algo que constrói em vez de apenas acumular", respondeu. "Quero que meu trabalho signifique algo para as pessoas, como o que você está fazendo aqui." Durante essas conversas, uma nova forma de intimidade havia começado a se desenvolver entre eles, diferente da paixão impetuosa de sua juventude, mas mais profunda em sua compreensão mútua. Era como se eles tivessem precisado se separar para descobrir quem realmente eram, e agora estavam se redescobrindo como pessoas completamente formadas. Lívia Maria havia adotado naturalmente o papel de embaixadora não oficial do projeto, explicando a qualquer um que quisesse ouvir sobre os painéis solares, o sistema de captação de água da chuva e as oficinas culturais que sua mãe havia projetado. Seu entusiasmo havia atraído a atenção da mídia local, transformando a pousada Recanto da Lívia em um símbolo de turismo responsável antes mesmo de abrir suas portas. "Mamãe", disse Lívia Maria uma noite durante o jantar em seu pequeno apartamento, "você acha que, quando tivermos hóspedes na pousada, o tio Marcelo vai vir nos visitar sempre?" A pergunta direta da menina criou um momento de tensão que Helena navegou com a graça que havia desenvolvido para lidar com as curiosidades infantis sobre situações adultas complexas. "O tio Marcelo sempre será importante para nós", respondeu cuidadosamente. "Mas os relacionamentos entre adultos são diferentes das amizades de crianças. Às vezes precisam de mais tempo para se desenvolverem." Marcelo, que havia estado presente para essa conversa, sentiu tanto admiração pela sabedoria maternal de Helena, quanto frustração pela distância emocional que ela ainda mantinha entre eles. Naquela mesma semana, ele recebeu uma notícia que mudaria fundamentalmente seus planos a longo prazo. Uma rede hoteleira internacional havia demonstrado interesse em adquirir uma participação majoritária em seus resorts. Uma oferta que lhe permitiria manter controle criativo enquanto se libertava das responsabilidades operacionais diárias que haviam dominado sua vida durante os últimos 15 anos. A decisão não era simples. Aceitar significaria segurança financeira absoluta, mas também a possibilidade de redefinir completamente seu propósito profissional. Rejeitá-la significaria continuar com o status quo, que já não o satisfazia como antes.
Durante uma visita ao canteiro de obras, ele encontrou Helena sozinha, revisando plantas, enquanto Lívia Maria tirava uma soneca no escritório temporário que haviam instalado em um trailer. "Tenho algo para te contar", disse Marcelo, e explicou a oferta que havia recebido. Helena o escutou em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas técnicas sobre os termos do acordo, mas principalmente observando seu rosto para entender como ele se sentia a respeito. "O que você quer fazer?", perguntou finalmente. "Quero aceitar a oferta", respondeu Marcelo sem hesitar, "mas só se puder investir parte dos lucros em algo que realmente me importe." "Como o quê?", perguntou Helena, embora sua expressão sugerisse que suspeitava da direção da conversa. "Como um fundo para projetos de turismo sustentável no litoral. Como um programa de bolsas de estudo para crianças como Lívia Maria. Como ser o investidor silencioso em uma pousada que está mudando a forma como penso sobre o sucesso." 6 meses depois, a inauguração da pousada Recanto da Lívia havia se tornado um evento que transcendia uma simples abertura de negócio. Sob as copas de gameleira e jequitibá, que filtravam a luz dourada do entardecer de Trancoso, hóspedes, artesãos locais e representantes de organizações de turismo sustentável se congregavam para celebrar algo que representava muito mais que hospitalidade. Era a materialização de sonhos construídos sobre fundamentos de respeito, amor e segundas chances. Lívia Maria, agora com 9 anos e com uma confiança que irradiava de cada fibra de seu pequeno ser, guiava pessoalmente os visitantes pelos jardins que ela havia ajudado a projetar. Vestia um vestido de cambraia, bordado à mão, que uma artesã local havia criado especialmente para ela, e falava sobre as plantas medicinais com a seriedade de uma acadêmica e o entusiasmo de uma menina que havia encontrado sua paixão. "Esta é a hortelã que usamos para o chá de boas-vindas", explicava a um grupo de jornalistas de revistas de turismo internacional. Mãe Helena diz que quando você compartilha algo bom da sua cultura, ele se multiplica em vez de diminuir. Helena observava da varanda principal do bangalô central, uma estrutura de 2 andares, construída completamente com materiais locais, que servia como lobby, restaurante e centro de atividades culturais. Seu vestido cor de terra, elegante, mas apropriado para o ambiente tropical, realçava o brilho de satisfação em seus olhos enquanto via sua filha compartilhar conhecimentos que haviam adquirido juntas durante o processo de construção. Marcelo aproximou-se com 2 taças de água fresca de hibisco, a bebida de boas-vindas que Lívia Maria havia mencionado em seu tour improvisado. Durante os meses de construção, ele havia mantido sua promessa de permanecer como um investidor silencioso. Mas sua presença constante havia sido impossível de disfarçar, especialmente para Lívia Maria, que havia assumido naturalmente o papel de embaixadora das boas relações entre os adultos importantes em sua vida. "Nervosa?", perguntou Marcelo, oferecendo-lhe uma das taças. "Emocionada", corrigiu Helena, aceitando a bebida com um sorriso que iluminou seu rosto de maneira que ele não via há anos. "Isso é exatamente o que imaginei, mas melhor porque é real." Os primeiros hóspedes oficiais da pousada eram uma família de Montreal que havia escolhido o lugar especificamente por seu compromisso com a sustentabilidade e a cultura local. As crianças já haviam se tornado amigas de Lívia Maria, que havia assumido espontaneamente o papel de guia cultural júnior, ensinando-lhes palavras básicas em tupi e mostrando-lhes como identificar diferentes espécies de borboletas no jardim. Enquanto a tarde progredia, para o anoitecer, os convidados se dispersaram naturalmente para as diferentes áreas da pousada. Alguns participavam de uma oficina de tecelagem conduzida por uma mestre artesã da comunidade próxima. Outros
exploravam a trilha interpretativa, que conectava a propriedade a uma lagoa encantada, e vários outros haviam se juntado a Lívia Maria na observação de morcegos frugívoros que começavam sua atividade vespertina. Foi durante este momento de aparente celebração perfeita que Marcelo tomou a decisão que vinha contemplando por semanas. Ele se aproximou de Helena, que estava registrando os novos hóspedes no sistema computacional que haviam projetado para manter o caráter artesanal do local sem sacrificar a eficiência operacional. Helena, disse suavemente, há algo que quero te perguntar, e quero que saiba que não há pressão para responder de maneira alguma. Ela levantou os olhos da tela, notando imediatamente a seriedade em seu tom. Durante os meses de colaboração no projeto, eles haviam desenvolvido uma nova forma de comunicação baseada em honestidade e respeito mútuo, muito diferente dos padrões de seu casamento anterior. "O que houve?" perguntou, dando-lhe sua atenção completa. "Estive pensando no que você disse sobre os relacionamentos que precisam de tempo para se desenvolverem", começou Marcelo. "E acho que tivemos esse tempo. Aprendemos quem somos como pessoas independentes e descobrimos como trabalhar juntos sem os erros do passado." Helena o escutava com expressão atenta, mas cautelosa, claramente entendendo que essa conversa marcaria um ponto de inflexão em seu relacionamento redefinido. Lívia Maria pergunta constantemente quando seremos uma família de verdade, continuou Marcelo. E cada vez me é mais difícil explicar por que duas pessoas que se amam e que amam a mesma menina não podem construir algo bonito juntas. Marcelo, começou Helena, mas ele levantou gentilmente uma mão. Você não precisa responder agora, disse. Só quero que saiba que aprendi que o amor verdadeiro não se trata de posse ou controle. Trata-se de criar algo juntos que seja mais bonito do que o que qualquer um poderia construir sozinho. Nesse momento, Lívia Maria apareceu correndo do jardim de borboletas, seguida pelas crianças visitantes que riam e apontavam para uma borboleta azul morfo que havia pousado no cabelo da pequena. "Mamãe, olha! É um sinal de boa sorte!" exclamou Lívia Maria, sem perceber que havia interrompido uma conversa crucial entre os dois adultos mais importantes de seu mundo. Helena e Marcelo trocaram um olhar por cima da cabeça da menina e, nesses olhos que se conheciam há tantos anos, ambos reconheceram que, às vezes, as melhores respostas chegam não através de palavras cuidadosamente elaboradas, mas através da simples alegria de uma menina que vê borboletas como sinais de esperança. Enquanto o sol se ocultava completamente atrás da floresta tropical, pintando o céu em tons de laranja e violeta que se refletiam nas águas tranquilas da lagoa próxima, a pousada Recanto da Lívia havia conseguido mais do que inaugurar um negócio de sucesso. Havia demonstrado que os finais felizes são possíveis quando construídos sobre fundamentos de crescimento pessoal, perdão genuíno e amor, que amadureceu através da adversidade. Espero que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um gostei e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.